labirintite, Carla. Agora deu. Aí. Tem que tratar a labirintite, cara. Pronto, podemos? Então aqui, ó, que pode fazer swing, lá não é igual a Profit, que se você entrar, você tem conta para swing, conta para day trade, não é isso. Tem conta minha que eu entro aqui, quando eu entrava com os tempos gráficos maiores, que ficava um mês flutuando ali, entrava para viajar, entrava aqui em casa, viajava, quando eu voltava que eu ia olhar a conta, não tem, às vezes ela estava aberta ainda, enfim, tá tudo certo, tá? Não tem problema nenhum quanto a isso. Lá também, né? Peraí, gente, um de cada vez. Cris? Acho que precisa pagar o swap daí, né? Aí tem que ser dentro da corretora, né? Tem swap negativo e tem swap positivo, né? Que a gente consegue lá. Eu não sei falar, porque normalmente eu não faço essas operações mais alongadas mais. Agora eu opero em tempo gráfico menor. Edna, fecha seu áudio, por favor. Só um minutinho. Pode falar, Nivaldo. Eu vi, a gente consegue, quando vai adicionar os ativos, tem a opção de algumas ações também. Eu não mexo com ações aqui no Forex, não, tá? E até Petrobras, Banco do Brasil. Não, eu não opero, eu opero Forex pesado mesmo, assim. Eu gosto de droga mais pesada. Essas muito leves, assim, não me satisfaz mais, não, entendeu? Beleza. Então, cada um vai escolher o que vocês quiserem operar, o que dá certo operacional de vocês, está tudo certo, viu, pessoal? Tendo lá, podem operar o que quiserem, está liberado. E o que a mesa não permitir, muito provavelmente, porque tem mesa, por exemplo, que não permite operar Bitcoin, porque sabe o quão agressivo é, entendeu? Mas essa nossa permite, sim. Pode falar, Edna. Então, não tem nenhuma restrição com relação a operações mais longas, a não ser o swap? Não. Topando o swap, tá tudo bem. E ficando dentro daquela margem dos 3% e dos 6%, tá tudo bem. Agora, raramente, não sei qual que é o tempo gráfico máximo que vocês operam, mas raramente vai acontecer de vocês, por exemplo, entrarem numa operação no M5 ou no M15 e a operação virar swing. Raramente. Ou ela vai pegar o stop ou ela vai pegar o take. Agora, as operações que você entra lá com H1, com M30, aí pode ser que mude, mas tá tudo bem também. Se entrar, ficar e virar swing, virar position, igual as minhas já viraram aí, não tem problema nenhum, tá? A única coisa que eu particularmente não gosto é, por exemplo, outra coisa que eu quero que vocês coloquem no plano de trade de vocês, fazer uma operação por vez. Agora, claro, se vocês fazem operação no tempo gráfico maior, aí vocês podem fazer 2 ou no máximo 3. Por quê? Porque isso aí vai combinar a sequência dos stops. Por que eu falo? Por exemplo, você entrou no Gold, posicionado lá, você está topando 2.000 de loss. Você entrou no Nasdaq e está topando mais 2.000 de loss. Então, você já está expondo a sua conta. Se os dois forem para o loss, você está expondo a sua conta a um risco absurdo. Eu não faço isso. Eu entro em uma operação, normalmente ela fecha rapidinho. Entrei, fechou, beleza. Próxima, entendeu? Então, o que eu sugiro? Isso é no máximo, 2 operações. Por que eu só faço uma por vez? Porque o que eu quero passar para vocês aqui, quanto menos, no inicinho, pode até que vocês vão ter que fazer mais operações para ir testando. Com 0,10, aí vocês vão testando, muda para 0,12, 0,15, e aí vocês que vão ver o que vocês dão conta de administrar, de gain e de loss, tá? Mas assim, o que eu falo quando a gente começa a operar um pouquinho mais pesado, faz uma operaçãozinha, 2 operações por dia, sabe? Já vai dar o take do dia. Então, evita se expor. Se já se expôs com um lote um pouco maior e já fez o take, ou já tomou o loss do dia, tchau, obrigado. Porque se a gente fica, né? Por isso que eu falo, se vocês forem fazendo operações mais curtinhas, mesmo podendo colocar um lote maior, mas se fizer aí no ouro, por exemplo, com 0,10, dá para fazer muitas operações
E aí vocês podem ir testando o operacional de vocês. Por isso que eu falo, já não entra para testar o operacional. Se o operacional é assertivo, entra com um lote maior, beleza, um takezinho ali, acabou. Agora, se o operacional ainda vocês não estão muito seguros e tal, entra mais baixinho, não tenham pressa, porque a pressa é que vai tirar vocês do mercado, sabe? Vamos fazendo as coisas devagarzinho. Mais importante que eu costumo falar do que o resultado é o progresso. A coisa mais bacana quando eu olho para mim, para minha vida hoje, é falar, putz, há 1 ano e meio atrás, o meu gain do dia era $6. Sabe, o progresso foi muito mais importante. Quando eu tirei aquele desespero que eu tenho que fazer, eu tenho que ganhar, eu tenho que bater minha meta. Não, tem dia que o mercado não quer te dar a sua meta. Minha meta é 500, suponhamos. Minha meta é 500. Tem dia que ele vai me dar 300 e ele tá difícil, eu vou entrar em outra. Pra quê? Pra eu devolver os 300? Entendeu? Eu tenho 3 por dia, por isso que eu faço uma de cada vez. E que eu quero que vocês anotem. Tentem colocar 3 por dia. Depois nós vamos fazer o inverso aí da conta de vocês. Eu costumo falar que é engenharia reversa. Para vocês saberem quanto que vocês vão fazer no dia, aí quanto vai ser na semana, quanto que vai ter no mês, tá? Então, tentem fazer no máximo, coloquem aí, fazer no máximo 3 operações por dia, uma operação por vez, tá? E agora sobre comportamento. 2 operações, as duas primeiras, tomou stop, não tenta a terceira, parou. Tomou stop na primeira, teve um gain na segunda, beleza, tenta a terceira. Se a terceira tomou um gain, mais um gain, aí tá com 2 gain e um loss. Ainda você pode tentar mais uma para você tentar os 3 gains do dia. Se já tiver batido a meta, não. Parou ali, tá? Ou se for um dia que o mercado estiver difícil demais, também não. Porque às vezes a gente entra numa operação. Tem dia que hoje eu entrei numa operação, o mercado estava enlouquecido. Na minha visão, tá, gente? Ele não estava obedecendo nada do que eu consigo ver. Eu não operei durante o dia. Quando chegou agora de tarde aqui, sei lá, era 4 horas da tarde, meu marido falou, vou passar aí pra gente no supermercado. Eu tava vendo a operação desenhar. Falei, vou entrar só nessa. Fiz nenhuma, né? Vou fazer uma e vou buscar meu gain do dia. Entrei na operação. Fiz uma, ligou e falou, cheguei, 5 minutos. Falei, putz, agora o que eu faço? Fecha a operação, não fecha? Como essa era na minha conta pessoal, não era na mesa, eu olhei e falei, quer saber, não vou fechar não. Os stops estão lá, vou lá. Não cheguei na esquina, aqui. Aí meu relógio apitou. Eu não opero. Se eu tiver mal naquele dia, eu não opero. Dormi super mal ontem. Fui deitar tarde, minha cabeça estava fervendo. Dormi mal, acordei cedo, fiz um monte de coisa. Eu não estava boa para operar de manhã, que é o meu horário de operação. Então, é simples assim, sabe? Então, o que eu proponho para vocês? Tudo aqui é sugestão, tá, gente? Eu falo que estou falando para vocês o que deu certo para mim. E eu gostaria muito que, se vocês pudessem, pelo menos experimentar para dar certo para vocês. 2 loss no dia, parou. Fechou o computador, foi embora, tá? Tomou 2 loss hoje, vamos supor, hoje é segunda-feira. Começou a operar, tomou 2 loss hoje, amanhã tomou 2 loss amanhã. Não opera na semana. Ou então baixa a mão. Se vocês já estão operando aí com 0,50 no ouro, baixa a mão para 0,05, porque a semana não está boa para vocês, mentalmente ou comportalmente, ou então o mercado não está entregando o que a gente espera. E aí, para que vai operar? Eu já cansei de fazer isso. Não, dormi mal, mas eu tenho que operar, eu tenho que fazer um dinheiro. Eu cansei de fazer isso. Até eu entender que não, eu não tenho o quê. Não tenho o quê. Porque a hora que eu sentava aqui, eu falava, putz, era melhor não ter operado do que ter operado, tomado esse regaço que eu tomei. Sabe? Então, são coisas que a gente vai aprendendo e que eu queria passar para vocês pularem essa etapa. Apesar de que eu só sei que tem gente aqui que tem muito mais tempo de mercado do que eu e às vezes ainda não ajustou esse comportamental, né? Mas faz diferença, tá? Quantas operações eu entro ao mesmo tempo? Já falei para vocês. No máximo 2, especialmente na mesa, né? Que é
É igual eu falei, agora na minha conta pessoal, o meu comportamento é o mesmo da mesa. Eu só não entro lá com boleto, porque lá eu não tenho paciência. Mas, assim, é o mesmo comportamento daqui que eu faço na mesa. Entro duas operações no máximo e tal. Agora a gente precisa ir para a meta semanal, para a meta do dia, meta de gain, meta de loss. Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui. Escolher a paridade, depois, se vocês quiserem colocar, eu posso colocar algumas sugestões, tá? Das que eu opero. Posso colocar lá no grupo as sugestões que eu opero. Estou colocando, Jana, eu já estou colocando as paridades, mas se você tiver alguma para complementar depois? Ótimo. Não, então, você viu, se puder ver comigo. Jana, antes de você entrar na paridade, eu tenho mais uma regra, que ela é minha, porque eu sei que ela funciona para mim, tá? Uhum. É não operar na sexta-feira, porque na sexta-feira tem muita realização. Nós vamos falar disso. Você vai falar? Mas pode falar, pode terminar a sua aí, que às vezes a gente combina, como é que fala? Combina informações, né? Você vê, transmissão de pensamento. Porque, assim, muitas vezes, né, os grandes, ele vai no lado do mercado para ganhar mais liquidez, vai todo mundo na onda, depois, de repente, ele volta e pega todo mundo. Pega todo mundo na parada. A Cris me viu fazendo isso lá na praia, não viu, Cris? À noite no celular, eu falei com ela aqui, descendo aqui só para pegar os trouxas. Vou subir que eu vou chegar lá e vou comprar. Uhum. A gente tava na praia, comendo um negócio, e ela me mostrou, falou, não, o mercado tá parado. Eu peguei o celular dela e ainda falei, tá descendo, daqui a pouquinho eu subo pro quarto para entrar comprada, né, Cris? É isso. Estourada para cima, assim. O que acontece, gente? O que a Beth falou é muito real. E essa montagem, eu chamo de montagem e desmontagem de posição dos big players. O que acontece? Normalmente, isso acontece durante o dia, isso acontece sempre na sequência. Acontece no dia, acontece na semana, acontece no mês e acontece no ano. Tá? Montagem e desmontagem de posições. O que significa? De domingo para segunda, como o mercado Forex abre no domingo, de domingo para segunda e no máximo até terça ali, eles estão montando as posições. Terça, quarta e quinta, o mercado anda meio de lado, aquele negócio que não sabe. Se vocês pegam um tempo gráfico maior, vocês vão ver que ele anda um pouco de lado. E quando é na sexta-feira, eles realizam. Por quê? Os big players vão montando posição, vão entrando comprado, depois eles têm que realizar. Ou então vão entrando vendido, depois eles têm que realizar. Vocês viram o que o Nasdaq fez de sexta-feira passada para segunda, na hora que abriu o mercado? Alguém viu, não? Eu vi. Ele desceu, ele abriu com um gap gigantesco, de coisa assim, de ninguém entender porque não tinha nada para poder fazer aquilo ali. Então ele abriu com um gap, todo o mercado com super fairly gap para cima, todo mundo achando que o mercado ia subir, eu inclusive, estou comprada nele, e aí eu deixei passar a posição. Fechou a operação, não tava, fechou em casa o mercado, eu não estava, para poder fechar a operação, eu ia reposicionar meus estoques, não estava, não. Deixei lá comprado. Ele abriu com um gap de baixa gigantesco. Minha visão estava certíssima. E o que eu falei? Eu pus meu stop bem longe, porque eu já sabia que se ele abrisse com gap, ele ia lá me buscar. Então, eu sei posicionar para ele chegar antes e não me pegar e voltar. De repente, no outro dia de tarde, tipo assim, posições que eu vi de gente que eu acompanho aqui, posições que estavam $16 mil negativo, o negócio foi para $28 mil positivo. Então, assim, coisa absurda. Em 3 candles, ele saiu de 16 negativo para ir para 23, eu acho, 26 positivo. Mas então, teve assim, a ver com aquela fake news também, né, que lançaram. Mas assim, pra vocês verem que 12% do Nasdaq subiu. Pois é. Então, assim, são coisas... Uma notícia causa um negócio desse. Então, é por isso que a gente fala de posicionamento. Essa é a desmontagem. O cara abriu... Sexta-feira estava todo mundo pendurado. Aqui não tem pre-order coach, mas quem está aqui já sabe pre-order coach. Estava todo mundo pendurado lá embaixo. Então, ele precisava ir lá buscar. Ele entra com posição de venda, vai lá, busca todo mundo e entra com posição de compra e sobe lambendo todo mundo. Porque na hora que ele dá uma queda daquele tamanho, todo mundo fala, não, agora a queda
verdadeira, e entra vendido, ele vai lá e busca todo mundo. Simples assim, entendeu? E aí é a visão que a gente precisa ter de mercado mesmo, assim. Por isso a necessidade dos stops está sempre dentro da gestão, porque não coloquem assim os stops, igual eu já fiz, tá? Pergunta por que eu sei. Não, o ouro vai lá em cima, não. Ih, posso colocar o stop lá. É como se não tivesse stop, os stops que eu colocava quando eu comecei a operar. Por isso é que a nível de acerto é enorme, porque nunca ia lá em cima, ele ia sempre ver alguém que estava mais perto para depois ir lá. Fala, não, não vai lá não. Até um dia eu deixar 6 posições abertas e ele romper 6 top stops na mesma tarde. Foi lá e pegou todos os meus stops. Eu voltei uma conta minha de $11 mil para $3 mil. E a vergonha que eu fiquei? Nem contei isso para ninguém. Hoje eu já conto porque eu já ressignifiquei, mas tipo assim, é aquela história de você achar que já tá boa demais no negócio, aí vem Deus e coloca você no lugar certinho. Falou, opa, baixa a bola aí. Então, ó... Nana, esse negócio das porcentagens que você vai falar, você poderia falar de valores também? Tipo, numa mesa de $100 mil? Não, eu vou dando exemplo, às vezes eu dou exemplo na mesa de 100, Carlos, mas Isso. Eu tenho receio, às vezes, de falar sobre valores, porque a hora que você fala valor aqui, às vezes tem gente que está com uma mesa de 25, vai entender valor, vai gravar aqui e falar, a Janaína falou. Não. Entendeu? Então, assim, eu prefiro falar em porcentagem, que cada um faz na sua. Entendi. O que eu costumo fazer, assim, ó, a gente pode fazer isso junto. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa aqui. Então, horário de operações, agora a meta semanal e diária nós vamos fazer agora, baseado no que tem. Vocês escolherem a paridade sempre, tá? Escolher a estratégia, escolham uma estratégia, uma coisa que todas as vezes que a gente, por exemplo, você começa com uma coisa, você tem a sua estratégia. Muitas vezes a gente muda a estratégia porque você acha que a estratégia não está funcionando porque foi uma semana ruim. Não, às vezes foi só a semana que foi ruim mesmo. A sua estratégia funciona, o seu operacional funciona. E aí a gente fica mudando, pulando de galho em galho. Vocês têm que lembrar que todas as vezes que vocês mudam de estratégia, vocês estão começando do zero. Meio que do zero. Claro que você já tem uma visão mais ou menos do mercado, mas todas as vezes que vocês ficam pulando de estratégia para outra, muda de um para outro, muda de outro para outro, a gente está recomeçando, sabe? E aí, escolha uma, porque muitas vezes a gente senta aqui na frente do gráfico e fala assim, não, vou pegar a estratégia do fulano, vou misturar com a do outro ciclano e do beltrano, e aí no final das contas vai dar loss. Porque as estratégias, elas precisam ser definidas antes de você entrar. Putz, a estratégia hoje, eu tenho, por exemplo, às vezes eu falo assim, eu tenho um médico hoje, eu vou ter que operar de 9 às 10. Hoje eu não vou poder ir até meio-dia. Eu entro e já sei que a minha estratégia vai ser hard scalp. Entrei, operei, tchau, obrigado. Gain do dia ou loss do dia e tchau, obrigado. Por quê? Porque eu tenho hora para sair. Então, não, hoje eu estou tranquila, hoje eu vou ficar aqui, eu não tenho nenhum compromisso à tarde. Beleza, eu vou fazer as operações de forma mais devagar. Tá? Então, sempre escolham a estratégia antes. Anotem a estratégia de vocês. Eu costumo falar que para que a estratégia funcione, você precisa saber pôr ela no papel. Tá? Você precisa saber fazer ela por escrito, para mim, de forma que você não... Vamos supor que você parou de falar, grampearam sua boca, você quer me ensinar a fazer essa estratégia para eu operar para você. Você tem que saber escrever ela e eu entender a hora que eu leio. Então, façam esse teste, escrevam a estratégia, depois vocês mesmos vão ler. E vocês vão ver que vocês vão corrigir essa estratégia várias vezes. Os meus mentorados, que eu já fiz alguns aqui, todos eu pedia para fazer isso. E quando eles mandavam para mim no WhatsApp, a primeira mentoria que eu fazia testei sua estratégia e não dá certo. Ou então você não soube me explicar e eu tomei vários loss ao mesmo tempo. E aí eu ia fazendo os ajustes. Ah, não, mas aqui quando eu falei isso, eu quis dizer isso, entendeu? Então escrevam essa estratégia para vocês mesmos. Eu tenho a minha escrita, não sei nem onde que está aqui, mas porque ela já está tão enraizada que não precisa mais. Mas eu tenho escrito exatamente o que eu faço, o que eu não faço, o que eu não posso fazer. Exatamente. Isso faz parte do meu diário. Só que ela é no início do livrinho. E à medida que eu ia alterando alguma coisa, reposicionando alguma outra coisa, ou mudando, ou acrescentando, ou tirando, eu refazia a estratégia e falava, agora não é assim mais. Acrescentei mais isso aqui sim. Entendeu? Foi isso que foi me ajudando a, por exemplo, não ter mais o setup da esperança.
que eu deixava bater no loss cheio. E agora, quando eu vejo que passou dos 50, ele vai lá, para que eu vou esperar pegar meu stop test? Bobagem, né? Foi fazendo isso, foi anotando isso que eu consegui estar aqui onde eu estou hoje. E escolha também o tempo gráfico que vocês vão operar. Porque se fica olhando muitos, vou lá no H1, depois eu vou no 15, depois eu vou no 5. Não, escolham um tempo gráfico. Vocês podem escolher o seguinte: a minha estratégia é, eu faço o meu plano, ali eu escolho, por exemplo, se eu vou operar no M5, eu analiso o gráfico no M15, para não ficar muito longo, tá? E se você vai operar no M15, faça no H1, faça a análise de vocês no H1, para vocês terem a visão um pouco mais ampla daquilo ali. Mas assim, sempre operem, escolham um tempo gráfico para operar. Vocês podem escolher outros para vocês dar uma passada no mercado antes e analisar, mas escolham um para operar, para que não fique mudando assim, olhando um, olhando o outro, enfim. Tem estratégias que dá certo, tem umas que a gente precisa realmente, igual essas aí. Nossa, você olha um para você poder tomar a decisão no outro, mas a tomada de decisão vai ser sempre no M5, entendeu? Então, e que quando eu falei das 3 operações por dia, é porque eu sempre falo que menos é mais. Quanto menos operação você fizer, vocês vão ver que no decorrer do tempo, vocês vão fazer uma operação só e vão bater o gain do dia. Porque nós vamos dividir aqui em 3 para ficar fácil, mas vocês vão ver que vai ser tão facinho bater a primeira, a segunda e a terceira que vocês vão acabar querendo alongar a operação e vão deixando a operação rolar, vocês vão fazendo o gain em uma única operação. Esperem que vocês vão ver que legal que vai ser. Sempre anotar, se vocês conseguirem, quando a operação está desenhando para vocês, isso tudo faz parte do plano, tá, gente? É uma sequência. A operação está desenhando para você ali, você já vai falar, por que eu vou entrar nessa operação? Vou entrar porque ali está rompendo o candle anterior. É isso. Você já sabe, você já tem isso em mente. Se não tiver em mente, anota, escreve, porque esse planinho que vocês vão ter escrito aqui vai fazer lá na frente vocês não errarem de novo. Entrou ali, rompimento. Pois é, mas deu loss. Por quê? Porque o mercado não quis ou porque eu não observei alguma coisa? Olha aqui, eu entrei aqui, mas ele de verdade não rompeu. Eu só estava no tempo gráfico errado. Vocês vão conseguir identificar isso, tá? Então, anotem. Quando tomar o loss, é isso que eu estou falando, voltar para avaliar o que foi que aconteceu. Porque muitas vezes a gente vai estar com a análise certa e ainda assim vai tomar o loss. E aí tá tudo bem. O problema é quando você entra de forma desorganizada, sem saber o porquê que está fazendo, entra na operação, fica ansioso, sai da operação e a operação derrete e vai para o seu lado. Então, quando você entra sabendo o que você está fazendo, você tira essa ansiedade, entendeu? Se você quiser, você sai da frente do gráfico, inclusive. Se precisar, uma das coisas que foi meu maior aprendizado também, que eu sempre deixava assim, quando ia pro loss, eu deixava ir muito no loss, ficava muito negativo. Quando ele voltava ali, ficava, sei lá, $10 no positivo, eu corria e fechava, com medo de voltar de novo e voltar pro loss. E aí, para eu entender se a minha análise estava certa ou não, se o meu posicionamento de loss e gain estava certo ou não, foi isso, inclusive, que me fez identificar meus pontos de fraqueza onde eu estava posicionando. Eu comecei a fazer operação só à noite, aí eu fazia as 3 ao mesmo tempo, baixinha, fazia as 3 ao mesmo tempo, isso muito antes de pegar a mesa, tá, gente? Isso com a minha conta pessoal. Fazia 3 operações baixinhas e fechava o computador e ia dormir. No outro dia eu ia olhar. Aí, via de regra, como eu não estava aqui na frente da tela interferindo e fechando a operação, elas batiam no gain cheio, sempre com aquele ticker verdinho, sabe? Então, agora nós vamos fazer a gestão inversa, tá? Vamos fazer baseado, igual a Carla falou lá, para poder ficar fácil, eu vou falar em porcentagens, tá? Mas eu vou fazer baseado numa conta de 100 mil, tá? Para a gente poder ter $100 mil. O que eu chamo de engenharia reversa? Primeira coisa que a gente tem que fazer, de 100 mil ali, nós vamos buscar o quê? Eu sugiro, neste primeiro momento, vocês buscarem 2%.
dar conta, igual o Jamerson falou ontem. Por que eu falo para vocês de 3 a 5? Porque eu já criei a habilidade de fazer 3 a 5. Dependendo da mesa. Na minha mesa de 500, eu não busco de 3 a 5, eu busco 2. E eu vou ficar no 2 até eu me sentir super confortável para mudar para 3. Ou 2,5, tá? Por quê? Então, eu vou pegar aqui 2%. Sempre coloquem aí em porcentagem, porque eu não consigo controlar quem está com mesa de 200, de 100, de 500, de 25, tá? Então... Jana, me permite só um instantinho, querida? Claro. O 2% correlacionado ao mês, né, Jana? Isso está claro para todos, 2% certo? ao mês, pessoal. Beleza. Tá? Peraí. Gente... Então, ó, se a gente faz, vou fazer baseado aqui com vocês, vamos buscar, então, sempre 2%. Nesse início, né, o inicinho da mesa, para vocês não correrem muito risco, vocês vão ver como é que... É porque, assim, ó, se a gente começa já com o olho muito grande no cifrão, ele acaba não vindo para o bolso, ele continua nos olhos só. Então, vocês vão ver que quando a gente faz essa engenharia reversa, vocês vão fazer... Ah, eu acho que o Du já desceu com ela, Maria. Já, pergunta ele lá. Peraí, gente, só um minuto. Então, assim, ó, vocês vão buscar 2%. O que significa isso? Só para ter como exemplo, $2.000 no mês, tá? Então, a gente tem aqui $2.000 vocês vão buscar no mês, vocês dividem isso. Vou colocar aqui vezes 2%. Vocês vão dividir isso aí por 20 dias, que é os dias que a gente opera. Vai dar $100 por dia. Olha como é que a visão da gente vai ficando fácil. Buscar $100 por dia, se eu estou falando para vocês que são 3 operações, seria 3 operações de $33. Se vocês entrarem no ouro com 0,05, deixa eu ver que se foi até isso que eu fiz ontem aqui, quer ver? Ontem eu entrei uma bobeirinha aqui com 0,05. Aqui, ó. Não foi até no Bitcoin que eu entrei. Ele não vai dar para ver. Já paguei os trem aqui todo. Ó, entrei no ouro, agora deu para ver, coloquei no tempo maior. Entrei no ouro com 0,05, porque o mercado estava enlouquecido e eu não sabia, não estava com muita certeza, falei, putz, para poder pôr o estoque mais longe eu vou entrar. Entrou, ele andou de 2.992 até 3.015. Não, 2.999, entrei vendida. 2.992 até 2.976. Deu $50. 0,05. $50 se eu tivesse operando a mesa de vocês. Aí já é, tipo assim, vocês iam precisar fazer só mais uma operação. E com 0,05. O risco zero, assim. Zero. Então, se eu tivesse entrado com 0,10, em uma operação eu ia pegar $100. Entende? Então, é o que eu costumo falar. O que vocês vão buscar aqui? Por que a gente precisa fazer isso? Porque se você busca ali, faz essa engenharia reversa, quando vocês fizerem 3 operações de $33, vocês vão ver que a primeira que vocês vão fazer vai dar 50, por exemplo, baixinho. Ou então vocês vão entrar um pouquinho com 0,10 no ouro, vamos supor. Eu não sei o que vocês vão operar. Estou baseando no ouro aqui porque eu sou a menina do ouro, tá? Vocês vão entrar com 0,10 no ouro. Você entra primeiro com 0,5, vocês vão testar. Quem nunca entrou aí, testa o poder do 0,05 e depois, se for o caso, vocês podem aumentar para 0,10 se sentirem confortáveis. O que eu quero de vocês? Quero que vocês entrem na operação e se sintam confortáveis. Não fiquem com o coração disparando, porque nunca viu ali. Esquece que aquilo ali é dólar. Vê que é um número de dinheiros, tá? Porque se você ficar ali, não, mas é $100. Se eu perder, eu vou perder 100. O payoff negativo aqui nesse caso, para você ganhar 33, se for negativo o payoff,
você vai topar perder 60, 66. E com o payoff negativo, e se você estiver entrando 0,05, o 66 vai ficar muito longe com relação ao seu gain. Então, o mercado pode trabalhar, ele vai vir bater no seu gain primeiro, e aí não vai nem passar perto do loss, entendeu? E aí, vocês vão ver a facilidade com que é fazer $100 por dia, aí vocês vão fazer isso pelo menos uma semana, mesmo estando bem, com muita facilidade, vocês vão acostumar o cérebro de vocês a fazer isso, bem devagar, e fazer os $100 por pelo menos uma semana, para depois, se for o caso, aumentar. Não, Jana, $100 está muito fácil. Então, aumenta para 120, não vai para 200, não. Tá? Vai acostumando o cérebro. Sabe por quê? Porque daqui a pouquinho, vocês vão estar tão acostumados a fazer, sei lá, 500 por dia, que vocês vão... Depois vocês não vão aceitar. O dia que vocês tiverem uma operação de 450, vai por mim. Eu sei o que eu estou falando. O dia que vocês tiverem uma operação lá no 450, uma só, vocês vão falar, não, vou esperar bater no 500. E aí o ego está inflado, vocês vão esperar bater no 500, ela vai voltar toda e pegar os 500 negativos de vocês. Então, assim, vão acostumando devagarinho o cérebro com o gain e com o loss. Porque tomar um loss também, muitas vezes as primeiras operações que a gente faz, a gente não tem muita segurança, a gente fica meio estressado e acaba não analisando direito e as primeiras tomando loss. Deixa eu responder aqui o Zazá. Janaína, boa noite. Boa noite, pessoal. Zazá. Tudo bem? Ô, Janaína, eu não entendi bem esse do payoff aí, do 100, 60. Como explicar de novo de uma outra forma, para me entender? Sim, eu estou falando o seguinte, Zazá. Você entendeu ali que a gente vai buscar 2% numa conta de 100 mil? 2% em qualquer conta, tá? Entendi. Por mês Mensal. nós vamos buscar 2%. Uhum. Então, em qualquer conta. Eu estou dando uma base aqui numa mesa de 100 para ficar mais fácil a conta. Inclusive é a minha. Então, é a sua. Então, melhor ainda. Ó. Numa base de 2%, você vai pegar 2 mil por mês. Sim. 2 mil divididos aí por 20 dias, que são os dias de operação, vão dar $100 por dia. Sim, isso entendi também. $100 por dia. O que eu falei antes aqui? Eu não sei se você estava aqui desde o início. Eu falei que é para vocês fazerem 3 operações no máximo por dia. O que representa essas 3 operações em $100 no dia? 3 operações de 33. Entendi, sim. Entendi. Entendeu? Porque vai virar 3 operações de 33. Muitas vezes é o que eu estou falando. Se você entra ali com 0,05 no ouro, talvez a primeira operação que você fizer ali curtinho já vai dar 50. Você não precisa nem ir para a terceira. Você vai fazer a primeira, vai dar 50, vai fazer a segunda, vai dar 60 e acabou. Pronto, não precisa fazer. Ah, fez a primeira, deu 50, a segunda deu 40. Para quem entrar de novo por causa de $10? A sugestão sua é buscar 33%, ó, $100. $100 numa conta de 100 mil. Isso. Buscar tanto no loss quanto no gain esse valor? Sim. Sugestão. A princípio, sim. Mas quando eu falei do payoff negativo, isso que eu entendi. Porque tem gente que o payoff negativo, assim, para você buscar 100 de gain, você topa perder 200 de loss. Certo. Isso é o meu payoff hoje, tá, Zazá? Mas o que acontece? Por que é o meu payoff posicionado? Porque eu já sei, eu topo perder 100 e ganhar 100. Mas na minha cabeça eu posiciono topando perder 200. Por quê? Porque o stop fica um pouco mais longe e eu deixo o mercado trabalhar para ele vir bater primeiro no meu gain. Tá, isso que eu entendi. Só que o que acontece? Se ele passou ali dos 50, então eu coloquei aqui, ó, meu gain tá aqui, meu loss tá aqui. Se eu entrei vendido e ele veio aqui, passou desses 50 aqui, para que eu vou esperar ele chegar aqui? Sim. Né? Eu já sei que ele vai lá em cima, então eu fecho na mão. Entendi. Tá? Beleza. Então, assim, a gente definindo isso aqui, ó, vocês definindo o gain do dia, vocês já têm o gain da semana. É extremamente importante vocês fazerem o gain da semana. Fala assim, mas pelo amor de Deus, Janaína, é lógico. Se 100 é por dia, 500 por semana. Sim, mas olha só, tem vezes que vocês vão fazer ali no dia uma operação de 100 e talvez vão falar, não, hoje o mercado tá bom, minha visão tá boa, vou fazer mais uma. Vocês têm direito a fazer 3 por dia. Eu recomendo, bateu a meta, parou, mas tem gente que não, eu já conheço, já sei que vai parar. Então, coloquem a meta da semana, porque
Às vezes, igual eu falei para vocês, vamos supor que a minha meta é 500 na semana. Às vezes chega terça-feira, eu já bati a meta da semana. Eu não opero mais. Eu não opero mais. É o meu comportamento. Não opero mais. Vou fazer outra coisa, vou estudar, vou ler. É isso, tá? Agora, querem tentar um pouco mais? Porque se a meta da semana é 500 e tá muito rígido, porque tem semana também que não vai dar 500. Vai ter 2 loss, a semana vai fechar com 300. Então, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, tá tudo bem. Não é um valor fixo, é só um valor de referência, tá? E, então, eu sugiro, então, as 3 operações. Aí, quem está com uma mesa de 500 vai buscar 2%? Nesse momento, eu acho que 2% para quem está com mesa de 500 agora é muito. Porque isso é o que eu busco hoje, na minha de 500. Então, eu sugiro buscarem 1%, que já vai ser muito também. Por quê? Por causa do posicionamento do loss lá. Então, vocês vão ter que entrar com mais operações, ou vai fazer mais operações com lotes menores, ou vai fazer menos operações com lotes maiores. Mas aí vocês vão alcançar os 3% de cada um deles rapidinho. Entendeu? Ô, Janaína, a gente só tem meta, na verdade, uma restrição só de gain, né? E também aqueles 33% lá que não pode ultrapassar, né? Mais 33%. Em cada ativo dentro da janela. Isso. Uhum. Tá? Não, ok. É porque eu não tenho o gain mínimo no mês, por exemplo, numa mesa. Não, mas o mínimo você acha necessário colocar? Não, mas o que eu quero dizer é que, de repente, uma semana vai ruim, dá 300, outra também dá 300. Mas por isso a importância de ter o gain diário, por isso que eu estou falando aqui. Eu sugiro vocês fazerem, por isso que a gente já fez, o gain do mês, 2.000, o gain diário, 100, o gain semanal, 500. Porque é o seguinte, tem semana que pode ser muito ruim, mas a outra foi muito boa, uma coisa compensou a outra, no final das contas vai terminar lá com $1.900, $2.100, tá tudo bem. Uhum. Gente, $1.900 é 2, tá? Só para falar. $1.600 é 2. No final do mês não vai buscar mais 400 se você já estiver na última semana, se for uma semana, um mês que foi difícil, um mês complicado. Se foi para conforme a margem de erro do Ibope, né, Jana? Isso aí. Eu sou professora, então acima de 1,5 já é o 2. Então, assim, não precisam buscar. Se tiver no fim do mês, não precisem buscar mais. Porque nesse mês, talvez, se não chegou, a conta é certinha, é 100 por dia. Se não deu 100 por dia, deu um pouquinho menos, deu 80, e aí chegou lá no final, em vez de ter 2.000, tem 1.800, 1.600, tá tudo bem. É melhor ficar nos 1.600 e falar, beleza, agora eu vou sacar, do que tentar fazer e voltar a conta para 100 positivo e falar, putz, eu tinha 1.600 para sacar, agora tem 100. Que raiva de mim, aí começa o chicote comer, Saúl, ou se quiser operar também, abaixa toda a mão, né? Vai bem baixinho, sei lá. Isso também. Mas assim, eu nem... Se for tão cracudo. Operar, fazer mais um pouquinho, operar. Sabe o que eu faço? Vai no simulador. Ou não, mas sabe uma coisa que me ajudou muito também? Foi até bom o Pedro falar que ele me lembrou. Eu já até falei isso com ele. Muitas vezes, eu bato a minha meta rapidinho. Passa ali 1 hora, já tô com a meta batida do dia, muitas vezes na terça-feira eu bati. O que eu faço? Eu paro de olhar para o gráfico? Não. Eu sento aqui como se eu fosse trabalhar. Aí eu faço as mesmas marcações que eu costumo fazer, coloco onde seriam os meus pontos de entrada, meu ponto de saída, meu stop gain, meu stop loss, bonitinho, mas eu não entro mais na operação. Meta batida, para mim, é sagrado. Bati a meta. Só pode adquirir mais tempo de tela, né? Só porque isso eu vou ganhando tempo de tela. O que acontece? Não, eu vou trabalhar segunda e terça, eu vou fazer o quê? Então, o que acontece? Eu sento aqui, eu vou posicionando, eu faço as minhas marcações, vou posicionando e deixo lá uma marquinha verdinha aqui, eu entraria aqui, põe uma setinha, aqui seria meu gain, aqui seria meu loss. E aí eu vejo como eu estou sendo assertiva. Eu vejo que a minha visão está certa. Opa, aqui nessa daqui, não, essa aqui tomei. Se eu estivesse operando, eu tinha tomado 3 loss hoje, por exemplo. E que eu não estou observando para trás, porque eu não estou vendo. Né? Então, sempre façam isso. Assim. Usem o gráfico
a sua visão, eu costumo falar o tempo de tela, a bunda na cadeira, para vocês estudarem. Muitas vezes, enquanto eu estou aqui operando, eu estou olhando o ouro ali. Minhas marcas estão todas ali já, certinhas. Enquanto eu estou olhando ele acontecer, enquanto eu estou vendo a manipulação acontecer, eu estou estudando. Enquanto isso, eu estou vendo o que está acontecendo. Entendeu? Então, assim, não é... Ai, não, operei segunda e terça, agora eu vou curtir, vou para a praia. Não, eu trabalho de segunda a sexta-feira. Gente, isso é verdade. Sexta-feira. Analisando o gráfico. Não, e a Cris, ela ficava no 16, então vou entrar. Calma, segura essa mão sua aí, senão eu vou sair de perto de você, Cris. Cracuda, viciada. E é assim, né, Cris? Olha, essa da praia mesmo, que eu fiz pra ela, mostrei pra ela, mostrei pra ela. Cheguei lá, tá rica? Não entrei. Cheguei lá, falei, não entrei não, tava aqui só olhando o gráfico mesmo. Não entrei não. E eu cantei a bola lá na praia, então assim... Comportamento, gente. O operacional pode ser o melhor do mundo. Se o comportamento for diferente, o resultado vocês vão rodar e vão parar no mesmo lugar. Viu? Então, o comportamento... depois, agora, eu tive que pagar tão caro. Uma vez eu falei, meu Deus, não é possível que eu paguei um dos cursos que eu fiz foi 100 mil. Não acredito que eu paguei tão caro para saber que eu não posso sair da gestão. Simples assim. Juro para vocês. E eu falei, o que eu tirei disso aqui, claro, a convivência, a vivência, a ambiência lá com o pessoal foi sensacional, mas o que eu tirei do curso é falar, não posso sair de gestão. O que vai me quebrar, o que me quebrou até hoje, o que me fez não ter resultado, foi sair da gestão. E é muito tranquilo quando vocês entrarem numa operação aí, tá? Definindo o loss de vocês, por exemplo, em 200. Coloca a pontuação, vai lá no 200 e no 100 de loss, de gain. Coloca e deixa. Deixa lá. Vocês podem ver o loss bater, mas deixa lá para vocês verem o que vocês deixaram de olhar para trás, onde foi o erro daquela operação. Ou às vezes não houve erro, é porque o mercado enlouqueceu mesmo. O Trump falou alguma coisa, alguma abobrinha lá, e aí o negócio ferveu pro lado de cá. E tá tudo bem por isso, mas o loss, quando o loss está dentro da gestão, eu falei isso para não sei se a Camila tá aqui agora, mas lá no summit lá do Léo, ela estava do meu lado entrando com 20 lotes no dólar e eu entrando com 5, igual eu entro, normal. Ela ficava apavorada. Ai, meu Deus, eu falei com ela, fecha a operação, porque não adianta nada você ganhar dinheiro e morrer aqui do meu lado. Você vai morrer, vai dar um piripaco aqui. Resultado, olha para vocês verem como é que é comportamento. Ela entrava com 20, baixava para 7, saía de um, voltava para o outro, entrava com 10, voltava com 3. No final do evento, eu fui com 1.000, voltei com 3.000. Fui com mil reais na conta, porque eu não estava operando mais V3. Fui com 1.000 reais, voltei com 3.000. Ela foi com, não sei nem com quanto que ela foi, voltou com 700. Entrando com 20, entrando com 10, entrando com 15, entrando com 12, entrando com 5. Ou seja, comportamento. Depois eu conversei isso com ela, falei, Camilo, adianta o quê? A gente ficar aqui. Eu já entrei com 10 lotes no ouro. Velho, eu juro pra você, me deu vontade de pular daqui de cima, na hora que deu gain. Eu juro, não valeu a pena. Por quê? Eu não estava com o meu mental preparado para ter aquilo ali, para passar por aquilo que eu passei. Porque um pip que ele foi contra mim, eu falei, pô, eu morri, quebrei a conta. E nem era assim. Mas, assim, é desse jeito, é questão de comportamento. Então, o que a gente precisa tratar aqui, esse plano de trade aqui, a gente pode fazer de outras vezes, para vocês virem falar comigo, podemos marcar, sei lá, daqui 15 dias, fazer um outro, voltar aqui na reunião para a gente poder fazer, e vocês me contarem como é que foi. Ah, segui, não segui, não deu nada certo, não consegui seguir, ou então segui direitinho, mas eu fiquei em dúvida nisso, naquilo, para poder valer a pena, sabe? Para vocês verem que dá resultado. Tá bom? Talarico. Tinha alguém que estava, mais alguém que queria falar? Acho que tinha uma pessoa na frente do Talarico, mas acho que eu já deixei, né? Era o Saul, acho. Era o Saul, cadê ele? Tá aí, Saul? Tô aqui, mas foi tirada a dúvida, Jana. Foi tirada, o que era? Não, é porque eu estava na dúvida da questão do stop, que o rapaz, nem sei mais quem foi que perguntou. E a outra dúvida que eu estava é porque, como eu sou meio novato em Forex, eu queria saber se a movimentação dos pares que você indicou lá, se era a mesma pontuação do ouro, por exemplo, para eu poder saber fazer minha adequação dos lotes.
Mas aí os meninos até falaram aqui que não, que é diferente. São diferentes. Aí, ó, essas adequações... Fiz calcular. Essas adequações vocês vão ver que vocês vão ter que fazer, porque elas são muito pessoais, tá? E vocês vão ter que fazer e ir se organizando. Por exemplo, se você falar, não, entrei no ouro aqui com 0,50, fiquei apavorado. Pô, baixa a mão. Por isso é que eu falo, em vez de entrar alto e ir voltando, entra baixinho e vai aumentando um pouquinho. Entrou 0,05, viu que deu bom? Muda para 0,10. Deu bom? Muda para 0,15. Deu bom? 20. Vocês vão ver que 20 já vai dar um sustinho. Porque quem não está acostumado, o 0,20, 0,20, viu, gente? É 0,20. Pelo amor de Deus, vai entrar com 20 no olho. 20 contratos, história de 500. 20 contratos, história de 500. Não, tem um rapaz que eu conheço aqui que ele entra com 10 lotes no ouro, o stop dele é de $60 mil. Ele topa um stop de 60 para buscar um de 60. Via de regra, ele vai lá no 30 negativo e volta e bate no de 60 dele. É sensacional ver ele. E essa ambiência é que faz a gente falar, putz, isso é possível. Para mim, entrar com um lote no ouro, meu Deus, estava tão longe. Fazer uma operação e ganhar $1.000, meu Deus, era tão longe da minha realidade. Quando eu ganhava 6, em menos de um ano, de um ano e meio. Agora é com facilidade que eu faço 1.500 em uma operação. Então, e era inclusive na minha conta, na minha outra, não era nem mesa, porque a mesa senão eu estourava ali a margem de loss. Então, quando a gente começa a se ambientar com quem faz, com quem mostra, com quem vê o resultado, é muito legal, é muito legal. Então, sigam um plano bonitinho para a gente fazer e ter a próxima conversa aqui. Eu quero todo mundo feliz, porque deu certo, seguiu e viu, começou a ver resultado, tá? Esse negócio da montagem e desmontagem de posição que eu queria falar, complementando o que eu comecei aquela hora, as operações sempre do meio da semana, do início da semana são as melhores. Por quê? Porque a vela do semanal ainda não foi formada. Então, o que acontece? Ela precisa ser formada até no final. Então, quando vocês entrarem, sei lá, comecem a operar, já façam as análises, dá uma olhadinha no mercado no domingo à noite e só fazendo as análises de vocês aí, cada um na sua, e aí comecem a operar na segunda, tentem operar segunda e terça, de repente esses $100 aqui vai virar 150, vai virar 200 e rapidinho, entendeu? Vocês vão poder mudar. Só o que eu falo é o seguinte, para a gente não ficar mudando todos os dias, não fazer o que a Camila está fazendo lá, de ficar, ganha isso, ganha aquilo, aí quando perde tudo, aí, porque, não sei vocês, mas comigo acontecia assim, quando eu não tinha muita habilidade. Eu entrava com 0,05, aí tinha uma semaninha, 4 dias certinho, só gain. Na sexta-feira eu entrava com 0,15, adivinha? Devolvia tudo, em uma operação às vezes, porque ainda tinha o mental, né? Que além de eu ter entrado, em vez de sair do 0,5 para o 0,6, para o 0,7, 0,8, eu ia de 0,01, tá? Eu não ia do 5 para o 10, não. Estou falando para vocês de ir para o 5 para o 10, porque a conta de vocês é alta. Então, em vez de eu ir devagarinho para ir acostumando e sabendo onde posicionar meus stops, eu ia de uma vezada só. A pressa me fez atrasar. Se eu soubesse hoje, se eu soubesse há um ano atrás, o que eu sei hoje, eu já estava milionário, juro. E se o meu comportamento, né? Se eu soubesse do comportamento, porque o meu operacional, eu descobri ele muito rápido e porque eu sou muito focada, quando eu quero uma coisa, eu quero e eu faço acontecer. Mas se o meu mental tivesse sido tratado antes, eu estava bonita na fita hoje. Deixa eu ver, o que falta aqui? Uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente também, isso fez diferença para mim, tá? Eu tenho clareza, quero que vocês coloquem essa pergunta aí no plano de trade de vocês, todo dia no final. Preciso aqui, ó, mostrar para vocês que não é mentira, ó, tá escrito aqui, ó. Eu tenho clareza para onde quero ir, onde eu quero estar daqui a X meses, ó, tá escrito aqui, ó. Esse é meu plano. Não é, eu vou ticando, tá vendo? Ó, cada um.
Tenho clareza, porque esse aqui vai ser o propósito de vocês. Eu tinha clareza do que eu queria para mim, de onde eu queria chegar, e eu ia projetando. Eu falo que é um jornal eu chamo de rastreador do sucesso. Não sei se dá para vocês verem aí, ó. Tá vendo, ó? Rastreador do sucesso. Eu ponho sempre aqui, ó, 30 dias, e eu escrevo aqui, ó, o que eu vou cumprir em 30 dias. E coisas básicas. Tipo assim. Jana parece muito com o diário da escola. Professora, né? E eu que montei, gente, porque eu não copiei de ninguém, eu não tive ideia de ninguém. Isso aqui eu fiz para mim, porque que eu via? Tinha muita coisa que eu me propunha a fazer, e é o que eu costumo falar, do mesmo jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Se eu sou indisciplinada com a minha alimentação, eu vou ser indisciplinada aqui no trade. Então, se eu me propus nesse mês aqui não comer açúcar, eu não vou comer açúcar. Por quê? Porque na hora que eu me propuser a não sair da minha gestão, eu não vou sair. E foi, por incrível que pareça, em novembro do ano passado isso aconteceu. E aí, em novembro é meu aniversário, foi aquele bolo lindo que eu ganhei, delicioso, é o bolo do melhor lugar que eu gosto aqui. E eu tava de jejum de doce, assim, escrito ali, não ia comer. Impressionante. Eu comi do meu bolo no meu aniversário. Vocês acreditam que na última semana de novembro eu devolvi parte do meu gain porque eu saí da gestão? E eu não percebi isso. Quando eu falei, meu Deus, o que aconteceu comigo? Como assim? Eu já me propus a não fazer isso mais. Saí da gestão todos os dias da última semana e, graças a Deus, saí da gestão e durante 3 dias foi pro lado ruim, mas 2 foi pro lado bom. Então, não me deu uma sapatada tão grande, mas... Aí eu parei para pensar e falei, a hora que eu lembrei, falei, nossa, já sei porque me comprometi. Pode parecer bobo, tá, gente? Mas é real. Me comprometi a não comer doce. Sacanagem, devia ter comprometido, escrito ali, exceto no dia do meu aniversário. Mas não fiz isso e comi o doce e saí da gestão. Mas é impressionante. E é assim, se você se compromete a, sei lá, escreva alguma coisa que você vai se comprometer, exatamente para você se comprometer com as regras da mesa. Eu fiz isso para eu conseguir comprometer, porque como eu falei para vocês, no início eu achava muito chato, muito engestado, eu não gosto que ninguém me manda, eu sou assim mesmo e pronto. E eu falei, gente, mas se eu não fizer isso, eu não vou fazer acontecer. Com a minha conta ali, eu não vou ficar rica. Minha conta é baixinha. Então, eu vou operar maior numa conta dessa, mas eu tenho que seguir regra. Então, aí eu fui fazendo um monte de regrinha para mim. Tem ali, ó, beber água. Simples assim. Olha, uma leitura bíblica por dia e meus mentorados sabem disso. Eu coloco eles para ler Bíblia, eu coloco eles para ler um livro, um capítulo de um livro por dia, pode ser da escolha de vocês, ou se quiser eu sugiro. Eu coloco para fazer um jejum da semana, olha, coloco para beber água. E essas disciplinas, meia horinha de exercício físico. Para quem não está acostumado, eu tenho pavor de academia, mas eu adoro andar com meu cachorro. Então, meia hora por dia, faça chuva ou faça sol, eu estou na rua com ela. Nem que eu tenha que pôr operação aqui, porque eu acordei atrasado, por exemplo. Eu tenho hora para acordar, eu tenho hora para dormir. Sou muito pragmática para poder fazer as coisas. E começa a acontecer as coisas. Quando a gente vai fazendo da forma correta, você vai vendo resultado. E parece mágica, você vai vendo resultado em um monte de área. O corpo muda, a cabeça, o mental muda. Eu acordava muito cedo, então eu sempre colocava assim, tipo, depois do almoço, dá meia horinha de cochilo. Eu comecei a não fazer, porque aí eu tinha uma outra coisa para estudar, e eu tinha um negócio para responder, tinha um e-mail para ler. Eu comecei a ver que eu fui ficando tão cansada que de manhã meu rendimento não era o mesmo. No outro dia, porque eu deitava tarde, acordava cedo e ainda não dava um descanso de tarde. Então, só se comprometer a fazer essas coisas que dá certo, sabe? Então, isso, tenham clareza para onde vocês querem ir e descrevam. No final aqui, ó, do plano de trading de vocês, ó, descreva aqui embaixo, todos os dias, o que eu quero. Eu devia estar com o meu aqui. Queria muito que vocês vissem, assim, que eu falava assim, eu colocava assim, no mês de... ano passado, tá? No mês de março, eu quero chegar no fim do mês e fazer no final dos meus saques, ter 10 mil reais. Esse é meu salário. Aí, beleza, aí chegava no mês de março. Mês de abril, eu quero ter 12.
mês de maio eu quero ter 15. E a minha meta, as pessoas que já conviveram mais comigo sabem que a minha meta para o fim desse mês é eu ganhar 100 mil por mês. E é isso que... E, na verdade, era para o fim do mês, para o fim do ano. E eu já estou bem próximo disso. Então, assim, é com muita calma, é com muita parcimônia e é com muita sabedoria que eu vou fazendo devagarinho, tá? Tirem o cifrão do olho, tirem a pressa da vida de vocês aqui no trade. E quando a gente tira a pressa daqui, a gente tira a pressa do trânsito. Eu era aquela estressadinha de trânsito, sabe? E hoje eu não tenho maior tranquilidade de fazer as coisas, porque você vai habituando a sua vida àquilo ali e você vai se posicionando. Quem é a mulher que eu quero ser? Eu quero ser uma mulher que... Mas uma mulher que ganha 100 mil, ela fala palavrão? Eu sou assim. A mulher que ganha 100 mil se comporta assim, se veste assim, com essa saia curta? Não. Então, putz, tem que vestir a caráter, né? Então, aí as coisas vão mudando. A gente começa a observar, eu não sou muito assim, começo a observar até as cores que as pessoas mais chiques usam. O comportamento. Eu adoro sentar às vezes nos cafés aqui, que BH que não tinha hábito de ir, eu vou, tem aquelas mulheres chiques que no café tomavam champanhe, gente. Meu sonho era aquilo ali. Aí via as mulheradas com aquela taça de champanhe, eu lá com o café e pãozão na mão. Eu falava, nossa, eu quero chegar ali, ó, de tarde, 3 horas da tarde, tomando um champanhe com as amigas, é isso que eu quero. Aí é aquela história, você vai vendo o que você quer, você vai mapeando aquilo ali na sua cabeça, se você também não tiver, você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, né? Bora, Jana, eu vou pegar o avião só para tomar um champanhe com você. Bora, e aqui pertinho dá pra gente ir a pé agora, hein? Agora, olha você ver como é que as coisas vão mudando, ó. Olha como é que vão mudando. Eu já mudei pro lado de cá, antes eu morava lá do outro lado da cidade e vim aqui para ver isso, que aqui era a zona de povo bacana. Agora eu já tô aqui, dá pra ir a gente ir a pé, ó. Viu? Temos 2 perguntas aqui, o Walter. Chefe Zazá e Walter. Walter na frente. Walter na frente. Bora, Walter. Opa! Cara, eu juro que eu acho que eu esqueci. Eu fui e depois foi indo. Uma coisa que eu queria, na hora que estavam explicando lá pra gente, eu nunca usei boleta, né? Você vai ter algum momento que você vai mostrar como é que você usa a boleta? Ontem foi mostrado aqui. Ah, foi? Tá gravado. Você não então. estava, não? Você não estava, não? Não estava. Olha, nós vamos fazer, se a Cris não... A gente não estava conseguindo arrumar aí a gravação, nós vamos fazer uma gravação como se fosse eu, a Cris e o Fernando, porque aí o tempo fica menor, a gravação fica menor, nós vamos ser mais diretos ali e vamos explicar exatamente o que explicou aquele dia. E aí nós vamos publicar essa gravação. Das dúvidas que vocês tiverem, pode colocar no grupo que aí a gente vai respondendo, tá? Inclusive como fechar, como fazer boletos e tal, entrar na operação com boleto, que a gente mostrou lá ontem, várias opções de entrar. Até falei com ele, mostra uma só, mostra a correta, porque aí fica mais fácil, senão vai mostrando mais de uma e o pessoal vai enlouquecendo, né? Já conversei com o Fernando hoje, a gente combinou de conversar amanhã e combinar esses horários, tudo para gravar essa aula, que fica bem mais objetiva, que é para ser curta aula, e foi 2 horas ontem, né? Porque dá para a gente fazer aí numa aula menor, porque aí tem que ser mais sucinto, né? Porque enquanto está fazendo aqui, vai variando, igual o Fernando lá ficou explicando como não fazer. Não, eu quero que projete ali só como fazer. Porque quando a gente coloca como não fazer, se alguém assistir a live ali e não prestou atenção no que isso aqui é como não fazer, o cara vai fazer e vai ser glosado porque deu ruim, entendeu? Então eu vou fazer questão de fazer uma gravação dessas, né, Cris? A gente vai combinar aí. E essa semana eu tô, como eu falei, né, domingo eu tô indo para Curitiba, tô indo numa outra imersão lá de trade, mas lá eu sou o Isaac e o Paulo, daqui do Léo. Tipo, lá eu preciso ficar imersa porque eu vou ajudar as pessoas. Então, eu não sei se eu consigo fazer, talvez no sábado, Cris, se você estiver disponível aí, ver com o Fernando. Se de todo eu não conseguir, vocês fazem vocês dois aí, depois eu mando, eu olho aqui, a gente faz, tá? Tá lá, Zazá.
Janaína, eu não sei se vocês falaram a respeito, desculpa que está perguntando, quais os melhores ativos aí para operar, e dentre eles aí, a questão dos lotes, né? Você falou do Gold, por exemplo, e, aliás, da janela do lobo desses ativos para operar. Olha, Forex é diferente, viu, Zazá? Forex é diferente de B3. Aqui não tem muito janela do lobo, não. Você tem que começar a ter aquela visão de águia do mercado. O que eu costumo falar? O ouro, eu só não recomendo vocês operarem o ouro à tarde, porque à tarde ele funciona, mas ele é bem devagar. Exceto essa semana aí, que enlouqueceu ali de tarde. Mas o ouro à tarde é bem devagar, sabe? Os índices é a hora da abertura, ou vocês esperam a abertura e operam 15 minutos depois, porque se vocês não têm habilidade, não opera na hora da abertura. Vocês vão tomar loss. Tá? Então, espera criar habilidade para operar no momento da abertura, porque é lindo operar no momento da abertura. Então, a sugestão sua, então, é ouro. O que mais? A Cris falou que colocou no grupo, né? Não achei, não. Cris, nós não estamos te ouvindo, Cris. Eu não achei não, Cristiano. Desculpa. Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar de novo. E vamos fazer o seguinte, Cris, em vez de você colocar de novo, manda para mim, que aí eu vou fazer a sugestão dos lotes. Aí a gente faz junto depois aqui. Aí é ótimo. Aí a gente já coloca a paridade com a sugestão do lote. E o horário, normalmente, melhor de operar. Tá. Por favor. Mas o horário, Zazá, normalmente o melhor horário de operar no Forex é de manhã. Pelo menos as paridades que eu vou colocar é de manhã, tá? Tem muito, por exemplo, tem quem vai operar o GR40, índice alemão, eu acordava 5 horas da manhã. É isso que eu ia falar. Eu já estava com alguém do dia batido, 7 horas da manhã, eu já estou com o dia livre. Exatamente isso que eu ia falar. Eu tenho aqui o link do relógio do Forex, gente, que marca exatamente certinho. Eu vou passar para vocês também. Os horários de abertura dos mercados, os principais é o americano, o alemão, que é das 4, 5 da manhã, agora tem uns horários diferentes, tem que dar uma olhada. De manhã, por volta das 10, 10 e meia, né, que daí vai até meio-dia, mais ou menos. E à noite, que é esse horário, que é o horário do asiático, que entra Hong Kong, China também. O dia que eu fui lá, convidada para o carnaval lá do Rio de Janeiro pela XM, né, para a corretora da XM, fui representá-los lá. Eu saí de lá e fui para o aeroporto, era 4 horas da manhã. Aí falei com meu marido, tava viradaça, né? Falei com meu marido assim, ele foi, meu acompanhante. Aí falei com ele, vou fazer uma operação. Sentei lá e falei, você quer um café? Quero. Esperando o voo, que era 6. Sentei 4. Falei, fazendo nada, deixa eu dar uma olhadinha como é. Na mão, olha a cracudice. Olha meu celular como é que tem, gente. Olha, ó, isso aqui é ensaio mental, ó. Tá vendo aí, né? Notas de dólar. E aí eu falei com ele, quer saber? Tô dando uma olhadinha no mercado, que já abriu aqui agora o GR40 mesmo. Vou fazer uma operaçãozinha, enquanto eu vou voar, vamos ver se eu já vou chegar com o loss do dia. E aí eu meti o lote, eu falei, vou fazer uma só, que a hora que chegar em casa eu quero dormir, eu não quero operar. E aí era segunda-feira, né, o melhor dia de operar, e cheguei aqui, chegou aqui, na época lá que eu fui, meu gain do dia era 160. Aí eu travei ele no 160, a hora que pousou aqui, tipo assim, eu fiz lá antes do café, pousou aqui, o gain já estava na mão, falei, beleza, já trabalhei hoje, bora dormir para descansar. Vai, Talarico, pode falar. Ô, Jana, aqui dentro do plano de trade, talvez eu não consegui captar, quando você acabou expondo aí 2% no mês, né? Fez a regrinha aí no sentido de seccionar, né? De falar, pô, tem o teu ganho semanal. Fracionar. Isso, para fracionar, né? Só que aí veio uma situação na minha mente. Como nós tivemos aquela introdução do gerenciamento de risco, de não depositar, né? Essa questão de todos os ovos num único cesto. Jana, tá me trazendo um pouco de confusão. Eu tenho um pouquinho mais de dificuldade, talvez, do que a galera aí. Porque o que vem na minha mente? Pô, beleza, eu fiz um plano de trading, eu vou buscar esses 2% ao mês, vou fazer as minhas operações aqui, olhando para a conta de 100, com toda essa contextualização, vou buscar lá os meus $100,
Só que aí vem aquela questão da exposição do risco, Jana. Daquele 3% também que a gente não pode ultrapassar. Então vamos usar essa base. Pode terminar aí, depois a gente vai usar essa mesma base. Isso está me gerando essas dúvidas, Jana, porque aí, beleza, fiz um plano de trade, tá lindo, vou começar a seguir, só que na prática, como que vai funcionar? Eu preciso ter, obviamente, uma planilhazinha, não sei se você já tem ela para que possa ser compartilhada conosco também. Não, eu anoto assim, olha aqui, meu negócio é manual, ó. Certo. Aqui tem, ó, planilha, tá vendo? Uhum. De exposição total. Aí eu anoto aqui o que eu entrei, qual foi a minha exposição do loss, o que eu entrei no Gold, o que eu entrei no S100. Tô montando uma, Talarico, depois Mas já ia falar, eu fiz isso aqui, assim, desse jeito aqui, porque eu queria montar para só preencher, porque aqui ainda eu tenho que escrever o que eu quero falar. Eu já vou fazer uma, por exemplo, aqui eu já tenho definido, ó, a planilha de exposição, no total, 15 mil é o que eu posso entrar, porque os 3% de 500 dá 15 mil, tá? Então, vamos fazer baseado nessa de 100. Qual é o valor da sua mesa? De 100? É de 100, Jana, é de 100. Então, vamos fazer baseado aqui no de 100, que eu acho que a grande maioria aqui também tá. Mas vamos supor, os 3% que você pode fazer em cada ativo, dentro desses 3% aqui, 3% de 100 é 3 mil. Beleza. 3 mil dólares, né? Sim. Se você vai entrar no Gold e vai se expor, vamos supor que você vai entrar com um payoff de 1 para 1 e vai buscar 100 para perder 100. Você já vai entrar posicionado 100. Você vai poder fazer aqui 30 operações. Compreendido. Concorda? 30 operações. Aí, o que eu faço hoje? Porque eu também estou junto com vocês. Eu tenho pouco tempo de mesa, mas essas regras agora, eu comecei a seguir agora. Porque é exatamente isso. Porque cada entrada que a gente dá, lembra que a gente já tem que posicionar o stop gain e o stop loss. Isso. E baseado nas nossas entradas, de fato, é o que fica registrado na mesa, concorda? Sim. Então, toda vez que você se expõe ao risco ali, a gente precisa ir somando esse risco, entendeu, Jana? Exatamente. Porque a hora que a gente começar a somar, igual você falou, você já fez a continha aí, a gente tem 30 operações para fazer, por exemplo, dentro do Gold, que é a nossa referência aqui agora. Mas vai ser isso também para todos os ativos, tá certo? Cara, se você não acompanhar isso, vai chegar um momento em que você vai perder a mão desse controle do risco dos 3%. Foi por isso que eu perguntei da movimentação. O que eu fiz? Eu comecei a preencher essa planilha aqui, que eu mostrei para vocês, manual, porque eu falei, eu começo a fazer as coisas manual, porque eu não gosto de perder tempo, às vezes, fazendo ali, para depois falar, isso aqui não deu certo para mim. Certo. Comecei a fazer manual e falei, gente, todo dia eu vou ter que ficar somando isso aqui? Me poupe. Não tem esse tempo não, eu preciso fazer trade. Aí, o que acontece? O que eu defini para mim ali, que eu tive uma ideia, que eu acho que funcionou para mim, talvez não funcione para vocês, mas eu defini um trade bloqueado, por exemplo, travado. No ouro aqui, eu tô com a minha... Deixa eu até mostrar. Não mostrar não dá, mas é só para... Você já está definindo o seu stop loss? Eu estou definindo o seguinte, eu já estou deixando fixo. Por exemplo, na minha boleta aqui, eu tenho assim, ó, no Gold, eu tenho 1.000 de loss e 2.000 de gain, e eu entro com 0,30. Entendi. Então, na realidade... Então, olha como é que está a minha conta. 0,30 aqui, eu entro com 1.000 de loss, eu já entro com 300. Concorda? Certo. A hora que eu entro na operação comprado ou vendido, meu loss já está definido, que é 300. Então, quantas operações eu posso fazer no Gold? Eu posso fazer nessa conta aqui de 500 mil, eu posso fazer 15 mil. Então, 15 mil dividido por 300, quantas operações eu posso fazer? Entendi. E aí, o que acontece? Nessa conta aqui, eu faço o Gold até eu estourar. Estourei o Gold, aí eu mudo o ativo. Isso. E é legal, Pedro, se você precisar de algum apoio para fazer a planilha, cara, você me dá um toque, cara, porque aí eu penso junto com você na estrutura. Porque... eu fiz uma reunião ontem com o Biel e o Francis, já está quase pronto, só para então tá ótimo, meu amigo, porque aí o que vai ser legal? Quando a gente compartilhar isso, né, obviamente se você puder, né, porque senão eu vou ter que trabalhar numa aqui.
a galera vai ter esse controle por ativo, cara. Né? O nosso plano era fazer isso e mandar mesmo. Porque aí todo mundo vai ficar certinho ali para não cometer um dos erros que evita o saque, né, Jana? E por isso, hoje eu estava conversando com o Guilherme, que é o que está lá em Boston, que está fazendo um robô para a gente sobre isso, sabe? Certo. E ele perguntou para mim, Janinha, que dia que você vem? Ele falou, você vem domingo? Não, domingo eu não posso, não. Calma, que domingo eu estou indo para Curitiba. Calma, que eu vou me organizar aqui para eu poder ir. Ajudar com essas regras, eu preciso de você aqui para me ajudar. Então, assim, só usando como exemplo, para você aí, se você colocar 1.000 pontos de loss, 1.000 pontos de gain e entrar com 0,30, você também vai entrar com 300. Então, você vai poder fazer, dentro da sua gestão aí, que é 3.000, né, os seus 3% é 3.000, se você entrar com o loss de 300, você vai poder fazer só 10 operações no ouro. Eu posso, entrando com $1.000 de loss, eu posso fazer 50 operações. Certo. Porque o que vai acontecer? 15 mil, que é o limite dos meus 3%, dividido por 300. Se eu entrar com 300, eu não entro só com 300. Ficou claro. Agora, eu acho que agora realmente deu bom aqui para mim. Porque eu fiquei pensando, eu falei, cara, e agora? Né? Tá bom. Aí a planilha vai servir de guia se vocês forem mudar de ativo o tempo todo. Tá? E tem que ficar de olho no boleto. Uma coisa que eu queria deixar atenta para vocês, que eu não tinha me atentado a isso, mas quando a gente abre a boleta lá, eu estou na página do Gold, tá? Eu abro a boleta, ele abre no Gold. Se eu for lá embaixo e mudar para o S100 ou mudar para o Bitcoin, a boleta não muda. Tem que tomar cuidado com isso. Então, tem que fechar a boleta e quando você entrar no outro ativo, você abre outra boleta, que aí vai abrir no ativo que estava lá. Por quê? Senão eu cometi esse erro, por isso que eu vi. Eu achava que só de eu mudar o ativo, a boleta já mudava para ele automático. Eu falei, beleza, já está registrado aqui, entrei vendida, eu estava olhando ali, entrei vendida no S100, e quando, na verdade, ele estava dando compra. Eu falei, mas como assim? O que aconteceu? Que aí eu fui olhar, eu entrei vendida lá no ouro. Caramba. A minha sorte é que ainda deu uma derretida aí, como diz o outro, mão de prosperidade. Você fala daquela boleta, aquela boleta que você bate ali embaixo, que você coloca os pontos? Isso, a boleta que é para a gente entrar. Eles alteraram alguma coisa, então, porque ele está mudando, sim. Você consegue ver, eu estou com ele aberto aqui, aí fazendo teste. Entrei aqui, no Gold, estou com ela aberta aqui. Se eu mudar, ela vai ter um título em cima. Agora mudaram. Então eles andaram arrumando, então estava mudando. Então, porque eu falei isso com o Jameson ontem, eu falei, olha, isso é um perigo, pessoal, aconteceu comigo. Eu falei, ninguém vai ver isso. Se a gente não conseguir avisar, então mudaram. Agora, você vê, ontem aconteceu isso comigo. Não, eu falei, eu entrei hoje em 2 ativos diferentes, falei, mas deu certo, eu entrei certo, aí eu fui conferir. Caralho de internet. Deu.